Sabe, gente, Jesus, ele está voltando, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, quem quer ir para o céu? Dá um glória a Deus aí. Aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que nem todo mundo que se diz crente vai para o céu, gente? Gente, inclusive nós vamos falar sobre essa palavra que mexeu muito no meu coração, né? Então, quando todas essas verdades que eu vou falar para você, foi porque Deus falou e trabalhou comigo durante esse 1 ano, tá? Então, também você sabia que não é porque você vem na igreja toda semana, você vai na célula, você cumpre tabela, que isso é o teu passaporte para morar com Jesus, sabia? E é algo nesse texto que nós vamos ler, que está lá em Mateus 25, do 1 ao 13, gente, que é o que me chamou a atenção, foi exatamente isso, né? Que o seu estilo de vida vai influenciar se você vai estar ou não perto de Jesus, tá? Não quer dizer que você diz que conhece Jesus, isso não te garante que você vai estar com Ele, tá? Então, guarda, segura aí que a gente vai estar conversando sobre esse tema. Então, vamos lá, ler Mateus 25, do 1 ao 13. Se você quiser, você acompanha aqui junto comigo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes. E, detalhe, gente, algumas versões dizem loucas, entendeu? Então, se toca aí, hein? Não vai ser louco não, hein? E 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. 9. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Feche só os seus olhos, nós vamos estar orando, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que esse ponto que nós vamos conversar hoje, a gente possa sair transformado hoje aqui. Senhor, declaro sobre a tua igreja, sobre todos nós que estamos aqui, nós vamos sair daqui transformados pelo teu poder, nós estaremos aqui renovando a nossa mentalidade em Cristo, Senhor, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, amém. Então, gente, só para você entender, a parábola das 10 virgens, ela na verdade, ela foi um questionamento, uma pergunta dos discípulos para Jesus, né? E aí Jesus, no momento que ele estava sozinho, ele explicou como seria o final dos tempos, quando ele viria, né? Que hora seria. Então eles começaram a perguntar: quando que o Senhor vai vir? Qual momento vai ser? Como vai ser o fim dos tempos? Quando você vai retornar? E o mais interessante da conversa foi o que Jesus respondeu, né? E Jesus, ele responde, gente, através de 3 parábolas, tá? Então, a primeira parábola foi a parábola do servo fiel e do servo infiel, tá? Aí a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, né? E algumas coisas aí que eu queria destacar entre essas parábolas, né? Porque Jesus, ele enfatizou bastante, né? Primeira semelhança, Jesus, ele estava comparando 2 tipos de pessoa, ou seja, 2 tipos de estilo de vida dos finais dos tempos, né? Então, foi do servo fiel
servo infiel, virgens prudentes, virgens imprudentes, servo bom, servo mau, tá? Então as 3 parábolas, elas falam também sobre a ausência do Senhor dos senhores e do noivo também, né? Então que algum momento eles precisaram se ausentar, mas que eles voltariam, né? E é o que Jesus estava querendo dizer ali, para os discípulos, que ele teria que se ausentar por um momento, né? E iria parecer que iria demorar, né? Mas ele voltaria. Outra semelhança, Deus sempre nos dá estrutura para que a gente possa frutificar, né? A gente vê lá do servo, fiel e infiel, né? Quando o Senhor saiu, ele deixou a casa, ele deixou a estrutura ali para ele administrar. A gente vê também das 10 virgens, elas tinham estrutura, elas tinham as candeias. E também a gente vê a parábola dos talentos, que o Senhor ele deixou um valor para que eles pudessem multiplicar aquele valor, tá? Então, sabendo disso, gente, eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o verdadeiro estilo de vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, tá? Para que quando chegar o momento certo, quando a porta se fechar, você pode ter a garantia que você vai com certeza entrar. E eu declaro sobre essa igreja que todo mundo aqui vai subir, gente. Em nome de Jesus. Amém? Todo mundo vai estar com Jesus, onde ele estiver, gente. Então hoje a gente vai abordar esse tema de extrema importância para todo discípulo de Jesus, para viver essa vida abundante, essa vida de vitória, tá? Você quer viver uma vida de vitória, uma vida abundante, você precisa entender esse ponto que é fundamental. Se você compreender esse ponto, ele vai desenrolar todo o resto da sua vida, tá? Então, o tema que eu queria falar com vocês hoje, põe o primeiro slide, queime até o fim, né? Então, eu tenho certeza que se você tem essa grande expectativa de morar com Jesus, essa expectativa da volta dele, assim como, gente, eu acordei atônito quando eu vi ali aquela visão, eu contei para minha esposa, né? E ela ficou até assim, né? Eu fiquei com medo de eu esquecer, né? E eu falei, amor, eu não sei o que eu vi, eu não sei o que eu senti, parecia tão real, né? E ela ficou até meio, o que aconteceu, né, amor? Acordei ela de madrugada. Então, gente, quando a gente almeja, né? Quando a gente tem essa expectativa, né? Essa expectativa de uma vida, como a palavra de Deus fala, maranata, né? Para quem não sabe o que é maranata, gente, esse é o estilo de vida que você deve ter, estilo de vida maranata. E para você saber qual é o significado dessa palavra, eu acho muito curioso, porque os cristãos primitivos, né, a gente tem costume de falar assim, né, o crente fala assim, a paz do Senhor, irmão, não tem? Paz do Senhor, paz. Lá eles falavam Maranata, aí o outro falava Maranata. Esse era como se fosse um código, assim, um cumprimento que eles falavam para falar assim, que o significado, nosso Senhor veio, nosso Senhor virá, vem Senhor. Né? Então, já pensou? E aí, gente, esse é o estilo de vida que Jesus quer que a gente viva, né? É o estilo de vida maranata, desejando a volta dele, né? Fazendo de tudo para apressar. Então, se isso queima no seu coração a volta de Jesus, né? De fato, a volta do nosso Senhor Jesus é o nosso maior sonho, né? Eu acredito assim, a gente olha o mundo do jeito que está, né, a gente fala assim, meu Deus, né, tá tudo de ponta cabeça, né? Eu não vou nem citar tantas coisas, mas você já sabe, né? Desde política, mídia e tralalá, né? Então a esperança de vê-lo voltar deve nos motivar e encorajar a cada dia a nos santificar, gente, né? Por que Jesus ele comparou? Ele falou sobre 10 virgens, e virgens, né, na Bíblia fala sobre pureza, gente, né? E a gente entende que esse estilo de vida maranata está relacionado com pureza, se tornar puro, semelhante a Jesus, né? Então, nós devemos nos santificar e preservar a chama acesa dentro de nós para nos preparar para encontrá-lo. Tá? E aí eu queria ler 1 Pedro 2,9. Então, por que é importante, gente, a gente conservar essa chama acesa dentro de nós? Né? 1 Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí eu vou parar por aí, para você entender.
Então, gente, qual era a função de um sacerdote? Olha, você é um sacerdote. O que um sacerdote fazia no Velho Testamento? Você lembra? Qual que era a função? Gente, a função dele, de um sacerdote, era oferecer sacrifício agradável a Deus, né? Ele era um representante das coisas sagradas de Deus. Ele representava Deus, né? Esse, gente, sempre foi o propósito de Deus. Então, gente, é trabalhoso conservar, né, a chama acesa. Alguém já tentou acender uma churrasqueira? Gente, eu sou uma negação para acender churrasqueira, né? Às vezes eu vou pedir ajuda para a Jana, aí eu não consigo, vou pedir para ela, pede para todo mundo lá. Eu nunca acendo, gente, porque eu nunca consigo acender direito a churrasqueira, né? E depois de acender, você demora para fazer ela pegar, né? Quando você não tem as coisas certas, né? Se você tiver aquele gelzinho, você pega rapidinho, né? Mas se você não tem, já é mais difícil. Em Levítico, gente, 6, 8, 13, lá tinha uma regulamentação do holocausto, como o sacerdote devia fazer para manter a chama acesa. Eu queria ler só, você pode deixar, se você quiser ler depois do 6, Levítico 6, do 8 ao 13, mas eu só quero ler do 12 ao 13. Diz assim, ó: mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado, né? Gente, imagina o trabalho que o sacerdote tinha para manter. Não podia. A chama tinha que permanecer acesa. Isso era algo perpétuo. Tinha que acontecer, né? E você imagina o cuidado que ele não tinha que ter, né? Se você está fazendo, às vezes, uma churrasqueira, você dá uma mexida, o fogo apaga, né? Então, imagina, ele tinha que tirar as cinzas, tinha que ir buscar lenha, e toda manhã tinha que ser renovado esse material. Deus, ele garantia o fogo lá, mas desde que você garantisse o combustível, né? Então, gente, isso é um compromisso diário. Toda manhã ele tinha que alimentar o altar e manter o fogo aceso. Sabendo disso, né, que nós somos sacerdotes, nós devemos alimentar o nosso corpo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós nos oferecemos como sacrifício de louvor a Deus, né? Então, sabendo disso, né, você precisa se alimentar fisicamente, mas espiritualmente você precisa também, porque senão você morre, senão a chama apaga. Então, o altar é o seu corpo, você deve renovar isso todas as manhãs, né? Todos os dias nós temos o dever de buscar a Deus, gente. Esse deve ser um dever. E aí, só para que você perceba que sempre foi o projeto de Deus a gente se tornar sacerdote, está lá em Êxodo 19, do 5 ao 6, gente. Ó: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aí você vê que legal, né, que no versículo, no Novo Testamento, ele repetiu sobre esse versículo. Então, o propósito de Deus sempre foi de fazer do povo de Deus sacerdotes para todas as nações. Então, você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já falou: Jesus, entra no meu coração, seja o meu Senhor, você é um sacerdote, você é um portador da mensagem de Deus, você é um portador das coisas, daquilo que é sagrado, você representa a Deus onde você for. E aí, eu separei alguns pontos aqui para conversar com vocês. Sabendo disso, eu fiz esse pano de fundo para vocês entenderem que nós somos sacerdotes. Eu queria falar aqui 4 pontos para a gente continuar a queimar, para a gente poder queimar até o fim. E antes de eu começar, né, gente, foi muito bom. Quem veio aqui na sexta-feira? Levanta a mão aí. Gente, estava uma bênção ou não estava? Eu falei, quase o pastor fez como chama? Um spoiler, né, da mensagem. Eu falei, nossa, não estava nada combinado, gente. E foi uma bênção, meu Deus do céu. E tem coisas aqui que eu falei, eu senti tanto tocado pela presença de Deus. Deus falou tanto comigo, para você ver, quando e eu não ia vir para terminar de preparar a mensagem. Mas eu falei, não, o Senhor é prioridade, eu vou buscar, né, seja o que Deus quiser, né?
E aí eu falei, Senhor, e eu vim aqui e Deus falou tanto comigo. E, gente, é maravilhoso quando a gente prioriza Deus. Guarda isso. Então, o primeiro ponto para a gente poder ser transformado hoje é: nada sem constância se concretiza. Nada sem constância se concretiza. Se você quiser queimar até o fim, você precisa ter constância, né? Então, o desafio, gente, se a gente olhar, não é começar a queimar, mas é terminar queimando, né? Esse é o grande desafio. A gente consegue perceber aí no texto de Mateus que o desafio, gente, não é você casar. Casar é fácil, não é? Não é fácil casar, gente? A gente só assina o papel lá e boa. O difícil é você se manter casado até o fim. O fácil não é ser um pai, uma mãe, né? É fácil ter filhos. O difícil é você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor até que ele venha ou até que ele não precise mais de você. O desafio, gente, não é ter dinheiro. O desafio é como você vai gastar o dinheiro. O desafio, gente, não é, para você que é jovem, não é passar na faculdade. Pensa só, não é passar na faculdade. Difícil é você se manter no curso até o final. A gente tem uma taxa muito alta, gente, de jovens hoje, né, que começam o curso, já às vezes tem pessoas que já estão no terceiro, quarto curso e não sabem, não conseguem terminar. Né? Então, o difícil não é começar, o difícil é terminar. Né? Então, o difícil não é você ter saúde, mas quais são os hábitos que você precisa mudar para se manter saudável. Então, o desafio, gente, não é começar a cumprir o propósito de Deus. O difícil é cumprir até o fim. O difícil, né, o nosso grande desafio, não é você ler e orar a Bíblia. O difícil é você ler e orar a Bíblia todos os dias. É você ter um relacionamento com Deus todos os dias. Esse é o grande desafio. É a gente se manter fazendo até o fim. Né? Você vai ver, se você pegar esse conjunto dessas 3 parábolas, vai ter uma parte lá que fala que como será bom se quando o Senhor voltar, ver o servo fazendo aquilo que ele mandou ele fazer. Né? Então, Jesus ele nos deu direção de como viver. E ele quer, e quando ele voltar, gente, ele vai querer saber como você viveu a sua vida. Isso entenda isso. Então, não existe nada na vida que seja de grande relevância para você, que seja fácil. Tem alguma coisa na vida que é fácil, gente? Não tem. Né? Tudo que vem fácil, vai fácil. É ou não é? Então, tudo tem um preço. Somente você pode ir lá comprar o óleo. É só você que pode ir lá. Que tem que pagar o preço por ele. É só você que decide a quantidade de óleo que você vai ter até o fim. Então, se você deseja a presença de Deus, então as suas ações, elas devem ser mediante aquilo que você deseja. Né? Se você quer manter a presença de Deus, as suas ações devem demonstrar que você quer Deus. Né? É muito fácil a gente falar, eu amo a Deus, mas eu não quero estar perto dele. Né? Eu não quero ter um relacionamento com ele. Não existe isso. Então é muito fácil acender a chama nova. E outra coisa que eu falo. É muito mais fácil você manter a chama acesa do que quando ela se apaga e você querer acender ela de novo. É muito mais difícil, gente. Né? Então é preferível você continuar injetando lenha, injetando combustível ali, para que essa chama continue a queimar, do que ela se apagar de vez. É muito mais difícil. Cada vez que você se afasta de Deus, isso fica mais difícil para você voltar. Então, fique atento a isso. Tá? Então, desejar algo, gente, não é concretizar algo. São etapas diferentes. É uma mão de via dupla. Né? A gente tem que desejar a presença de Deus? Tem. Mas a segunda parte precisa acontecer, que você precisa ir lá e querer buscar a Deus. Né? Você tem que querer buscar o óleo. Então você precisa entender que buscar o óleo está no seu controle, e aquilo que está no teu controle, Deus não vai fazer. Se você não entender isso, que o óleo, você tem que ir lá buscar. Deus não vai buscar para você. Ele não vai chegar para você e vai, tô aqui,
vem me buscar. Ele não vai fazer isso. Você tem que fazer. Então, eu sempre falo, né? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Ele nunca erra, gente. Ele é fiel. Né? Você pode falar com Deus várias e várias vezes, mas Ele nunca vai falhar com você. Nunca. Ele vai, eu garanto para você que a parte dele Ele vai fazer. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Nada sem constância se concretiza. Tá? Outro ponto que eu queria falar com vocês, segundo ponto. Não adianta andar com pessoa cheia do óleo, o óleo não se empresta. Mateus 25, ó, vou ler rapidinho aqui para vocês. Ó. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ou seja, vai ter algum momento na sua vida que você vai ficar cansado, mas você precisa manter-se constante. Aí fala, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam para o encontro dele. Então, só você pode ir lá comprar o óleo. Não adianta, querido, você andar com o pastor Roberto. Não adianta só fazer isso, tá? Não estou falando para você não andar, pelo amor de Deus. Né? Entendam isso. Não adianta você só achar que, por estar ao lado do pastor Roberto, o seu carimbo de entrada no céu está garantido. Né? Você precisa fazer algo. Então, não adianta você estar... com o pastor Eibe. O pastor Eibe pode estar aqui, gente. Mas se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Né? Então, óleo não se empresta. Se você não comprar, todos, e é interessante, gente, que se você prestar atenção no texto, todas elas tinham candeias. Todas. Todas, as 10 tinham candeias. As 10 tinham estrutura para queimar. Todas elas tinham condições, o noivo tinha deixado condições para elas estarem queimando até o final. Então, candeia, gente, é estrutura. E aí eu queria fazer você entender uma coisa. Por que tem muita gente que não consegue, que fica indo de igreja em igreja, gente? Não consegue criar raiz. Você pode ver, né? Tem muita gente. Eu já fui assim, gente. Estou falando para você porque, né? Quando eu falo isso aqui é porque Deus falou comigo, tá? Então, eu já fui muito assim. Nunca consegui criar raiz. E qual que é o grande problema disso? Porque o problema não é a estrutura, né? O prédio aqui é lindo, maravilhoso, um dia vai ser incrível. Você vai entrar aqui, você vai falar, uau, eu estou num lugar incrível. Mas isso aqui, gente, é estrutura. A cadeira onde você está é estrutura. O que eu estou pregando aqui para você é estrutura. O óleo, que é a sua vida, que você vai compartilhar durante a semana, isso é o óleo, é a sua vida. Isso aqui é estrutura. A célula é estrutura, discipulado é estrutura para você crescer. Estrutura para você queimar até o fim. E por que tem muita gente que às vezes não consegue compreender isso? Porque, gente, as pessoas se acostumam com a beleza. Então, por exemplo, só para ilustrar aqui para você, eu acho muito legal da ilustração que o Douglas, do Jesuscope, ele falou que ele viajou com a esposa dele lá para a Suíça, e quando ele chegou lá, gente, imagina ser lá na Suíça. Quem já viu assim a Suíça por foto, viu que lá tem aqueles Alpes, né, os grandes famosos Alpes suíços, é a coisa mais linda, gente. Eu cheguei a ver vídeos assim de cachoeira caindo do lado das casas, assim, a coisa mais linda, é incrível, é algo incrível. E algo que chamou a atenção, que o Espírito Santo falou com ele, que as pessoas, em vez de contemplar toda a beleza, estavam olhando para baixo no celular. E algo que chamou a atenção para ele, eles já se acostumaram com a beleza. Então, não coloque a sua confiança em estrutura. Porque tudo isso aqui vai passar, né? Agora, o óleo vai fazer você chegar até o fim. É a garantia para queimar até o fim. Então, nota-se que as virgens prudentes, além das suas candeias, elas levaram óleo extra nas vasilhas, né? Elas se preocuparam, elas por serem prudentes, gente. A prudência vai te fazer chegar no céu. A prudência. Então, gente, a prudência vai te fazer chegar no céu. Elas levaram óleo. Eu acredito ali que
Só que assim, o que nós podemos ver também, que candeia, gente, não vai garantir o óleo, né? Não vai garantir o óleo. Porque fazer um serviço pela metade é a mesma coisa do que não tivesse feito nenhum serviço para Jesus. Aliás, eu digo até mais. Fazer serviço pela metade para Deus, fazer as coisas para Deus pela metade, é pecado, gente. Porque com Deus, ou você faz por completo, ou Ele não quer nada de você. Tá? E aí, eu queria até dar um exemplo aqui, que eu falo até para o meu filho, né, que se você ama demais Jesus, você vai querer obedecer o que Ele diz. Né? E o meu filho, eu falo assim para ele, filho, quando quais são as 3 ações para a obediência total? Né? Aí ele já decorou, gente. Aí sempre, às vezes, eu falo, então repete. Aí ele sabe falar todas. E eu falei, por que você não está fazendo? Né? Tudo bem que ele é pequenininho, gente, mas é ensinando seu filho no caminho que deve andar desde pequeno, nunca mais vai se esquecer. Né? Então eu sempre falo para ele, você tem que obedecer o quê? Imediatamente, é na hora. Se Deus falou, tem que ser na hora. Segunda coisa, alegremente. Aí ele fala, papai, eu posso fazer imediatamente e completamente, mas alegremente eu não quero fazer. Eu falei, filho, aprenda a fazer alegre. Porque se você não fizer alegre, você vai apanhar, eu falo para ele. Você vai ser corrigido. Aí ele, mas eu não consigo. Eu falei, consegue sim, Jesus faz você conseguir. E terceiro ponto dessa obediência, essa ação é completamente. Né? Não dá para fazer as coisas pela metade. Né? Obediência pela metade não dá, como eu falei aqui. Né? Então, por exemplo, se você pede para o seu filho aí, a galera jovem e adolescente, você vai falar para o seu filho, lava aí a louça, o pai. Aí vai lá, lava quase tudo, aí sobra aquela panela engordurada, né? Já pensou? Aí fala, essa aqui eu vou deixar para a mãe limpar, né? Aí, gente, obedeceu completamente? Não, né? Foi incompleto o negócio. E interessante, gente, quando não obedece, você acredita que até o nosso filho pecou? Você precisa ensinar ele a pedir perdão? Né? É o que eu ensino meu filho. Filho, você peça perdão porque você falhou numa dessas 3 ações. Tá? Então ensine aí seus filhos, é uma dica aí para você. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque, gente, quando a porta se fecha, não dá mais tempo, né? Sabe, quando a porta se fechar, vai ser tarde demais. Tem gente que, assim, tem gente que vive assim a vida no limite, né? Ó Deus, até onde, pastor, até onde eu posso ir que não é pecar, né? Até onde? Até aqui? Então eu vou até aqui, assim, ó, né? Então, gente, tem muitas pessoas que andam dessa forma, não querem garantir algo extra para a eternidade, né? É melhor você tentar acertar com algo de sobra, óleo de sobra, do que ser assim muito justo, porque aí você pode acabar errando, né? Então, eu queria ler Lucas 12:40, ó, tá lá assim: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Façam tudo para a glória de Deus. A gente percebe o quê? Que quando elas ouviram que o noivo estava chegando, né, não dava mais tempo, a Bíblia fala assim que o texto fala que o noivo ele veio numa hora que elas não estavam esperando. Imagina, gente, você já viu algum casamento acontecer à meia-noite? Né? Jesus enfatiza, à meia-noite, ouviu-se um grito. Né? Então, interessante, gente, que eu nunca vi, você nunca foi numa festa de casamento começando à meia-noite, né? A noiva chegando meia-noite. Né? Então, para você entender que, o pastor deu um sinal assim, talvez, né? Pode ser que tenha, né? Verdade. Né? Mas geralmente, 99,9% provavelmente não, né? Mas assim, gente, o que Jesus está querendo dizer para a gente? Porque se ele tivesse falado para você, imagina só, se ele tivesse falado para você, eu vou vir em tal data, o que você ia fazer? Se ele vai vir até tal data, então, até aqui, ó, um dia antes eu mudo, né? Pensa. E ele não quer, ele quer que você seja transformado dia após dia, até que ele venha, entendeu? Esse é o estilo de vida maranata que nós estamos falando aqui. Esse é o estilo de vida que ele almeja para você. Então, gente, elas levaram um óleo extra. Elas tinham a garantia que elas iam conseguir.
E eu acredito que, provavelmente, as imprudentes, né, as loucas, né, elas ali devem ter, por nenhum casamento acontecer à meia-noite, né, ser tão tarde, elas olharam aquela candeia e falaram, eu acho que esse óleo aqui, eu acho que dá, né, para um casamento aí normal e tal, vai dar. Elas preferiram arriscar. E o problema é arriscar, gente. Você se arriscar em algumas situações, arriscar a presença de Deus, pode te fazer ficar de fora da festa, né? Então, queira ter óleo. Imagina, elas devem ter falado, vou levar a candeia, tem o óleo. Todas deviam ter óleo lá, né? Mas estava acabando. Mas aí elas olhavam e falavam, eu vou levar essa vasilha com óleo extra aqui, mais a candeia, vou ficar carregando peso sem necessidade, né? Por isso que elas foram imprudentes, né? Então nós precisamos, gente, ser discípulos prudentes de Jesus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que, se você não era, a partir de hoje você vai ser um discípulo prudente de Jesus. Amém? Posso ver um glória a Deus, gente? Amém? Gente, essa palavra falou muito comigo, tem falado durante, na verdade, 1 ano, ela vem falando comigo, essa palavra. E eu já queria ter compartilhado ela, mas assim, Deus foi levando para outras coisas, e eu senti de compartilhar nesse momento, né? Mas Deus assim tem trabalhado comigo, essa palavra tem sido algo que eu tenho trabalhado todos os dias para mudar. Então, terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Outro ponto, para a sua própria sobrevivência, aprenda a dizer não. Você vai entender o porquê. Então, para você queimar até o fim, para a sua própria sobrevivência, você tem que aprender a dizer não. Então, o que aconteceu com as imprudentes quando elas chegaram para as prudentes, né? Quando elas ouviram, ei, o noivo está vindo, né? E o que elas fizeram? Elas pegaram, chegaram para o lado de quem tinha o óleo, falaram, vocês não dão óleo para a gente aqui? As nossas candeias estão se apagando. Aí, não foi que as prudentes, elas chegaram para as imprudentes, para as loucas, que falaram assim, não é que elas foram más, gente, elas não queriam compartilhar, tá? Mas é que elas olharam e falaram, por serem prudentes, elas falaram, se a gente compartilhar com vocês, pode ser que falte tanto para nós, quanto para vocês. Então, por isso, faz o seguinte, vê se dá tempo de você correr nas pessoas onde vende, né, e tenta comprar óleo para vocês. Agora, imagina, gente, como que elas iam arrumar óleo meia-noite, né, da manhã? Né, às vezes pode ser tarde demais. Então, gente, e aí o que elas falaram? Que a palavrinha mágica é? Vamos lá de novo? Essa é a palavra. Essa é a palavra-chave, gente, para quem quiser queimar até o fim. E a gente consegue ver nessa parábola claramente, gente, que vai ter forças que vão chegar para nós a todo instante para querer tirar a gente do foco, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Você pode falar assim, alguém pode chegar para você e falar, vamos maratonar? Vamos assistir aquela série mó legal que estreou na Netflix? Vamos ficar o domingão inteiro assistindo? Aí o que você vai dizer? O que você vai dizer? Glória a Deus. Aí você pode também ouvir alguém dizendo assim para você, vamos dar um rolê no domingo? O que você vai dizer? Por quê? Você tem um grande compromisso com Deus. Talvez alguém chegue para você e fale assim, vamos fazer um churrascão free, você não precisa pagar nada. Que dia que vai ser? Quarta-feira à noite, às 8h da noite. O que você vai dizer? Isso aí. E, gente, agora entenda uma coisa. Eu não estou querendo dizer para você que você não pode assistir um filme, não pode assistir uma série, não possa sair com alguém, não possa ir num churrasquinho frio aí, né? Eu vi que tem gente aí que, né? Quem sabe, né, amor? Nós vamos num churrasco, né? Glória a Deus, aleluia, né? Isso aí. Meu sogro falou de churrasco hoje, eu falei, Deus, eu estava com tanta vontade de comer um churrasco, né, amor? Aí meu sogro falou, olha, nós vamos fazer um churrasco na terça-feira. Eu falei, glória. Eu falei, amor, nós vamos comer. Eu assim, só no carro, glória a Deus. Minha esposa deu risada, né? Então, gente,
os seus nãos, ele vai definir quais são as suas prioridades. Né? Então, os nãos que você dá vai definir a sua prioridade. Se Deus ele é prioridade para você, então tudo que acontece à sua volta, todas as influências, você tem que aprender a dizer alguns nãos para algumas pessoas para garantir aqueles momentos em que você busca Deus, em que você tem o seu tempo com Deus, né? Esses momentos você deve proteger demais, gente. O momento da célula é algo tão precioso, porque a gente aqui, a gente conversa e a gente já, né, o Espírito Santo já começa a falar conosco, mas na quarta-feira, onde nós estamos em poucas pessoas, a gente consegue compartilhar, né? E aí a gente consegue ser transformado por Jesus mais um pouco, gente, né? E isso é algo que é incrível. Eu gosto muito da célula por causa disso, porque a gente consegue sair cada vez mais, a gente guarda mais a palavra. Então, se Deus ele é prioridade, você precisa, né? Se ele não é, você precisa começar a redefinir o que é prioridade para você. E deixa eu falar uma coisa para você, não seja, né, eu acho muito interessante que a palavra prioridade, gente, você sabia que para os americanos não existia a palavra prioridades no plural? Essa palavra, ela só foi a existir, eu acho que coisa de 5, 10 anos atrás, né? Por quê? Porque eles acreditavam o quê? Que aquilo que é prioridade, né, não existe prioridades, né? Aquilo que você vai fazer, que você coloca como prioridade, já matou a outra, né, que seria prioridade, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente precisa aprender isso, né? Último ponto que eu queria falar com vocês, e eu acho que esse é o ponto que eu queria compartilhar um pouco mais com vocês, esse é o ponto que Deus mais falou comigo, tá? Que é, vamos lá, para queimar até o fim, você precisa entender que dizer que conhece a Jesus é diferente de conhecê-lo de verdade, tá? E eu quero ler Mateus de novo, só ouça. E saindo elas, as imprudentes, tá? Para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que eu não as conheço. Aí finaliza como, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Tá? Então, gente, conhecer é diferente de estar preparado. Tá? A gente vê ali, se auto-engana, aquelas pessoas, gente, que se dizem que conhecem a Jesus, mas elas não se preparam. Elas se auto-enganam. Sabe, você dizer que, não, eu conheço Jesus, Jesus morreu por mim e tudo. Você dizer que conhece Jesus, mas você não se prepara para isso, para o grande dia, são coisas diferentes. E essas coisas, esse é o detalhe, gente, que pode te fazer ficar longe ou perto dele. Porque no final, o que importa, gente, não é se você diz que conhece a Jesus ou não, mas se você está preparado ou não, tá? Então isso é muito importante. Por que eu falo isso? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus, não é? Não tem esse versículo? Então, conforme eu ouço que Jesus morreu por mim, que Ele quer mudar a minha vida, a fé vai entrando no meu coração. E aí eu vou sendo fortalecido. Então, por exemplo, às vezes, se eu não estou buscando a Deus, se eu estou longe de Deus, eu não estou me preparando. Pensa só, gente, às vezes se a gente deixar a terra antes do tempo, se a gente, porque assim, a fé, realmente, a salvação, ela é pela graça? É pela graça, isso com certeza é. Mas, se você não crer definitivamente, assim, piamente no seu coração, que você crê em Jesus, isso pode afetar a sua salvação. Você pode não ser salvo por causa disso, tá? Então, a salvação, gente, por que a gente se prepara para se encontrar com Jesus? Porque Ele nos amou tanto, Ele deu a sua vida por nós. E porque Ele fez isso, porque Ele nos amou primeiro,
a gente, por entender isso, agora a gente quer demonstrar esse amor, porque a gente já é salvo e a gente não consegue continuar do mesmo jeito. Não consegue. A gente não consegue ser mais do mesmo jeito. O conhecimento, gente, ele é adquirido com tempo de qualidade com Jesus. Então, conforme você vive, você tem um relacionamento, você é transformado. Então, quando você busca a Deus, busca o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a te moldar e você começa a se tornar mais parecido com Jesus. E você já fez, eu vou te fazer uma pergunta, você já parou para pensar por que muitos casais, eu acho que está aí, né? Põe lá, Caio, muda a próxima. Olha lá. Por que ficamos tão parecidos quando estamos casados? Você já parou para pensar? Por que você fica tão parecido? Né? Tem muita gente que fala que eu e minha esposa, nós temos o mesmo sorriso, às vezes, né, até a gente está meio, quando está bravo, né, é a mesma cara, é o mesmo jeito para resolver uma situação. Por quê? Já parou para pensar? Ah, porque eu estou casado? Sabe por quê? Porque o relacionamento, gente, ele transforma. Ele molda você. Por isso que a gente fala, né, dependendo se você se relacionar com pessoas, assim, entendeu alguém? Se você ficar se relacionando somente com pessoas que falam mal de Deus, que não são amigos de Deus, que fazem mal para as outras pessoas, mentem, ficam com maldade, você está se relacionando, você está deixando transformar. E existe uma troca, gente, sempre existe. Você pode falar que não, mas sempre vai haver. Eu não estou falando para você abandonar essas pessoas, porque a gente tem que trazer elas para nós aqui. Nós temos que crer que elas vão ser lavadas com o sangue de Jesus. Amém? Então, o relacionamento, ele transforma. Deus, gente, e entenda uma coisa, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Você pode ver, os 10 mandamentos lá, praticamente, os 10 mandamentos, gente, ele fala sobre relacionamento. Ou é relacionamento com Deus, ou relacionamento com as pessoas. Né? A gente vê os 2 mandamentos que Jesus deixou, né? Que foi amar a Deus sobre todas as coisas, né? Adorar somente a Ele, e o outro é amar o nosso próximo como a gente mesmo, ama a gente. Né? Então, o Evangelho, ele tem a ver com relacionamento, não com estrutura. Entendeu? Estrutura, ele é importante para te ajudar a crescer, mas não é fundamental para você crescer. Tá? E aí eu queria ler uma frase ali. Ó, o relacionamento traz transformação, compartilhamento de vida, assim como você fica parecido com alguém que você convive todos os dias. Também é assim quando você se relaciona com Deus e passa a ser seu amigo íntimo. Quando você começa a se relacionar com Deus, você começa a ficar parecido com Ele, gente. E aí, conforme você se relaciona, você começa a fazer o quê? Você deixa de ser um pouquinho como você é, para ser como Ele é. Né? Então, você pode falar assim, olha, eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar meus filhos. Né? Eu não consigo nada na vida. Né? Agora, deixa eu te falar, o segredo de ser constante está aqui, ó. É você se relacionar com o Espírito Santo todo dia. Esse é o segredo. Porque o que acontece, gente, quando você fala assim, Senhor, por exemplo, eu não consigo perdoar. Ou eu não consigo ensinar meus filhos. Aí você fala assim, Senhor, eu não consigo. Aí você vai orar, Deus, eu não consigo. Aí você fala, Deus, eu não estou conseguindo. Mas eu sei. Aí você começa a usar a palavra de Deus. E começa a falar, não, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Eu posso. O Senhor diz que eu posso, então eu me aproprio dessas verdades. Então, eu não conseguia perdoar, agora eu consigo. Eu não conseguia amar meus filhos, agora eu consigo. Eu não consigo ensinar os meus filhos, agora eu consigo. Por quê? Quando você prioriza Deus, as coisas ficam tudo muito mais fácil, gente. Entendeu? E eu já passei por várias questões sobre perdão, né? Eu vou até comentar aqui, eu não vou comentar muitas histórias, mas quem é da célula sabe, né? Eu sempre compartilho, porque eu acho muito importante, né? Então, assim, eu já passei diversas vezes. E assim, gente, perdoar não é fácil, né?
Mas quando a gente perdoa, né, tudo, parece que você tira um peso, né, não é? Então, assim, mas eu vou falar para você, eu não consegui sozinho. Eu confesso para vocês que, não, eu vou ser assim, não sei o quê, ó, mesmo no casamento. O nosso casamento, né, amor, só deu certo por causa de Jesus, sabe? Porque senão não era nem para a gente estar junto, né, amor? Aconteceu tantas coisas, né? Mas glória a Deus, gente. Você se permitir e perdoar, e aí Deus transforma, e você se relaciona com o Espírito Santo, e Ele te dá coragem para perdoar. Isso é uma das coisas. E isso vai para todas as áreas da sua vida. Estou falando de perdão, mas pode ser N coisas. Não consigo me relacionar com o fulano do trabalho. Não é fácil, tem pessoas que são mais difíceis, mas como a gente ama Jesus, como o Espírito Santo mora dentro da gente, então a gente agora consegue, né? Então nunca diga que você não consegue. A partir de hoje você consegue, amém? Então, gente, vamos lá, outra frase. Só existe transformação no compartilhar de um relacionamento sério. Quando você acredita nesse relacionamento, você vê que o negócio é sério, que vale a pena você investir, então você se lança em querer ser transformado, gente, né? Então só existe essa transformação se você permitir que o Espírito Santo diariamente fale com você, tá? Então em um relacionamento sério com Deus existem trocas. Eu deixo de ser como eu sou para ser como Ele é, né? Porque aí, gente, lembra que aí eu troco, olha, Deus, olha, eu não consigo amar. Então eu não consigo e eu consigo, entendeu? Agora eu consigo. Então, só vou citar aqui, então não adianta eu querer falar eu amo a minha esposa, né, de boca, né? A gente pode falar eu amo minha esposa, né? Amo ela e tudo mais e eu não quero passar um tempo com ela. É alguém coerente, né, gente? Não tem como você amar alguém se você não quiser passar tempo com esse alguém. Né? É a mesma coisa com o Espírito Santo. Não adianta você falar da sua boca, olha, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas eu nunca passo um tempo com Ele. Nunca rola. Então nós precisamos nos envolver para crescer. Então guarda essa frase. Você precisa se envolver para crescer. Você precisa se envolver com as pessoas para crescer. Você precisa se envolver com o seu cônjuge para crescer. Você precisa se envolver com seus filhos para crescer. Você precisa se envolver com Deus se você quiser crescer. O relacionamento, gente, ele tem um poder que transforma. Nós já estamos chegando já no final. E aí você pode perguntar, legal, tudo o que você falou, é bom demais, mas agora como que eu ponho em prática tudo isso? Como eu posso ser constante? Né? Como eu posso ter essa constância? Então eu quero deixar aqui algumas dicas para você mudar os seus hábitos, para começar a ter hábitos saudáveis que vão te ajudar a ser mais constante, tá? E põe lá para mim. Primeiro, gente, não tem desculpas para se preparar, tá? Você pode falar para mim, Henry, eu não tenho tempo para buscar Deus. Olha, eu não tenho tempo com a minha esposa, porque casou, né? Não tenho tempo com meu marido, porque casou. Eu não tenho tempo. Eu falo, por exemplo, se o seu trabalho está te tirando o tempo com Deus, com sua esposa e seus filhos, larga. Não vale a pena. Você ganhar rios de dinheiro, ou ganhar um bom salário, e você não vê sua família, não vê seus filhos crescer. Isso não vale a pena. Eu tenho certeza que se você for fiel, Deus abençoa. Então, algumas coisas você precisa rever se é o que é prioridade para você. Tá? Então, primeira coisa, não tem desculpa, gente. Não adianta você chegar para mim e falar, eu não tenho. Que eu vou falar para você N coisa e eu vou citar aqui para você ter um exemplo. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, você pode falar, eu não consigo entender a Bíblia. Não tem problema. Você pode falar que não entende. Mas nós temos já versões da Bíblia, N versões, gente. Eu acredito que deve ter mais de 15, 20 versões da Bíblia só em português. Você pode falar para mim, eu não consigo entender os versículos, o que está escrito, não tem problema. Tem livro que tem comentário de versículo a versículo. Então não é desculpa. Você pode falar para mim assim, mas eu não entendo o que fala. Tem livro, gente. Tem livro aí, pastor Luciano Subirá, pastor Eibe, tem muitos livros bons aí que você pode comprar para você se preparar. Não sabe, por exemplo, você não sabe como você educar seus filhos. Né? Porque às vezes a gente que é pai, às vezes a gente pena um pouco, né, no começo.
Mas tem livro, tem gente que já passou, já sofreu, e você não precisa sofrer tanto assim. Você pode ser já, né? Sofre quem é louco, né? Quem é imprudente, né? Então, gente, ó, outra coisa, por exemplo, e é uma coisa que eu queria deixar muito aqui para vocês, porque fez uma grande diferença, que é o aplicativo da YouVersion, da Bíblia, que aqui a gente adotou na igreja esse aplicativo. Ele é muito bom. Então, se você fala para mim, eu não tenho tempo, eu tenho dificuldade para ler, não tem problema, ela lê para você. Tá? Eu tenho dificuldade de ouvir. Então, não tem problema também não. Ela, além de ler para você, ela tem, por exemplo, o João inteiro, que ele lê e, ao mesmo tempo, mostra vídeo para você. Eu não consigo compreender o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico. Não tem problema. Lá tem resumos, tem vídeos de resumo de cada livro da Bíblia. Você pode falar, eu também não. O texto aqui é muito difícil da Bíblia. Tem N versões para você ler. Eu não sei como orar. Gente, tem até oração guiada lá. Para você começar, se você está com dificuldade. Então, gente, não tem desculpa. Tem desculpa? Não tem, né? O que a gente precisa ter é vergonha na cara, né? Para fazer o que é certo. Então, não tem desculpa. Segunda coisa, segunda dica. Viva em comunidade. Gente, é através do compartilhamento de vida que você é transformado. Lembra que eu falei? Que conforme você vive, conforme você compartilha a sua vida, você cresce. Por exemplo, o discipulado, né? Eu cresci muito no discipulado. O pastor Roberto, ele é meu discipulador. Então, teve muito. Meu casamento só continuou por causa do discipulado, gente. Né? Se não tivesse alguém ali tendo um pastoreio, um discipulado que fosse eficaz, eu já teria me separado. Eu não teria sido um bom pai, eu não teria sido um bom marido, eu não estaria nem na igreja. Então, gente, isso transforma. Compartilhamento de vida transforma. Quando existe essa transparência, você deixa um pouquinho. Não, eu quero ser melhor. Eu não tenho vergonha. Eu não quero deixar minha reputação. Não estou nem aí para minha reputação. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que você vai começar a crescer. E aí o negócio é sem parar, gente. É maravilhoso, porque todas as coisas, você começa a viver melhor, a vida começa a ser melhor para você, você começa a encarar as situações de forma diferente, né? Às vezes a gente olha, está todo mundo morrendo, a política está uma desgraça, e não sei o quê, perdi o emprego, não sei o quê. Quando você começar a ver, conforme você começa a se relacionar com as pessoas e com Deus, aí você começa a ver que tudo na vida é passageira, né? O que importa é você viver esse estilo de vida maranata. Esse estilo de vida que espera por Jesus. Porque o resto, gente, né? O que é isso aqui para uma vida assim? Entende? É que às vezes a gente fica muito focado no mundo. Né? A gente precisa também focar-se nas coisas de Deus. Então, você quer crescer, vive em comunidade, participe de célula, participe no seu discipulado, seja fiel no discipulado. Quando alguém estiver te pastoreando, com muita alegria, esteja junto. Nos cultos de celebração, não proteja o seu dia de vir na igreja. Amém, querido? Não dê ouvido para outras pessoas, porque, vou te falar uma coisa, se você der ouvidos, como as loucas, se você se tornar um louco, uma louca, depois não reclame quando a porta se fechar. Né? Porque você ainda tem tempo para... Você nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, né? Então a gente tem que se preparar hoje. O hoje é o que nós... por isso, esse é o estilo de vida que Jesus queria que a gente vivesse. O hoje. É hoje. Então, eu vou viver com intensidade por Jesus hoje. Então, eu vou dar o meu melhor para Jesus hoje. Então, eu vou ser o melhor empregado hoje. Então, eu vou ser o melhor empregador hoje. Então, eu vou ser o melhor aluno hoje. Eu vou ser o melhor filho hoje. Porque eu não sei o dia de amanhã. E terceira dica. Pare de querer dar frutos. Concentre-se em permanecer. Tá? Então, pare de dar frutos e se concentre em permanecer. Por exemplo, você nunca vê uma árvore lá, né? Sei lá. Deixa eu pensar numa jaca aí, né? Você não fica lá, jaca, vai sair fruto agora, né? Ninguém vê, pelo menos eu nunca vi, né? Se você viu, você me fala aí. Mas eu nunca vi. Por quê? Porque o fruto é uma consequência de permanecer. Entendeu?
Porque quando ela permanece em um terreno saudável, ela está recebendo os nutrientes. E logo, no tempo devido, no tempo certo, ela vai frutificar. O problema é que as pessoas querem frutificar sem permanecer. Então isso não vai rolar. Com Deus não acontece, filho. Né? Não acontece. Não acontece. E eu vou te dar um texto aqui para você, uma lição de casa, para você ler João 15. E aí você conta lá, João 15 fala muito de Jesus falando, ó, você precisa permanecer, 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 porque se você não permanecer, você não consegue fazer nada sem mim. Permaneça, permaneça, permaneça. Pra você ter uma ideia, pelo que eu contei, tem mais de 10 vezes, mas eu acho que deve ter 13 vezes que ele repete a palavra permanecer. Então eu acredito que é importante, né? Se Jesus está falando, é importante. E se ele está falando assim, muitas vezes uma coisa, ele está falando, olha, isso aqui é fundamental para você queimar até o fim. Então permaneça. Porque o fato de você começar a permanecer, você começa a ser constante. Talvez você tenha dificuldade. Eu também tinha dificuldade de ler a Bíblia, buscar a Deus, falar com Deus. Mas, gente, eu vou dar uma dica, assim, possa ser que não seja o seu caso. Você pode ter muita facilidade de ter disciplina. Talvez você seja como eu, que não tenha tanta facilidade. Eu tenho com algumas coisas, outras coisas não. E comece lendo um versículo. O que importa é não se você vai ler um capítulo hoje e daqui a 1 ano você vai ler de novo. O que importa é se você vai ler um versículo por dia, todo dia, entende? Por quê? Vai chegar um momento que esse um versículo não vai ser suficiente, entendeu? Conforme você lê, você começa a ser cheio, aí o negócio é insuficiente. Aí daquela coisa que você deixou que era apenas 5 minutos, e 5 minutos lendo a Bíblia, 5 minutos ali orando, aí passou a se tornar mais de 1 hora, porque você está sedento. E aí você começa a perceber como muitas coisas, gente, eu ficava direto no YouTube vendo vídeo e tal, e hoje, assim, me dá aquela coisa, assim, de querer. Hoje, e assim, você é um sacerdote, você precisa manter esse fogo pegando, a lenha acesa, gente, o óleo ali na candeia, pela manhã, sabe? Priorize Deus. Você, tá difícil, é difícil de eu levantar e tal, levante mais cedo, você vai conseguir. Durma mais cedo. Comigo era assim, eu ponho o celular para dormir 11 horas. Às vezes eu não vou, né, amor? Mas hoje eu consigo. Não fique preso, nas regras. Apenas faça. Execute. Um dia após o outro. Se você falhar em algum dia, não tem problema. Senhor, me perdoa porque eu não estava lá. Eu sei que o Senhor estava, mas me ajude hoje a ser fiel. Amanhã ser fiel de novo e aí vai. Então permaneça, gente. Esse é o segredo. Então, quando você entende que sem Jesus você não consegue permanecer em nada, gente, quando você consegue compreender isso, quando você consegue olhar e falar, olha, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom filho, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser um bom líder, eu não consigo ser um bom discípulo de Jesus, quando você consegue compreender isso, aí você está no caminho certo. Aí quando você começa a focar nele, esse é o segredo, é focar em Jesus, é focar no seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque, gente, ele é o nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele é o amigão que está com a gente todo dia. Se você pedir qualquer coisa para ele, falar, Espírito Santo, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, você não pode me ajudar? Gente, é impressionante. Se você começar a priorizar ele, as coisas vão desenrolar na sua vida. Eu te garanto, faça um teste. Eu te desafio. Então o Espírito Santo, gente, ele ama, ele quer te ajudar a ter um estilo de vida maranata. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês, para entender que não vai cair fogo do céu para você com Deus. Não tem necessidade. O Espírito Santo ele vai manifestar na sua vida em situações simples. Você só precisa estar com os ouvidos bem apurados ali para ouvir. Você só precisa estar começando a ter uma vida de relacionamento e ele deseja isso. Ele deseja que você o busque. E eu queria só dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez eu estava lá na empresa, aconteceu alguns meses atrás,
E aí, teve um dia que eu não busquei a Deus, eu não tive TSD, e fui trabalhar. Eu não lembro se eu acordei atrasado, estava com preguiça e não fiz. Cheguei na empresa, beleza, liguei o computador, aí eu desci e falei, eu vou pegar o meu café. Aí desci para pegar o café. Quando eu desci, eu comecei a cantar uma música. E gente, era uma música velha, eu nem lembrava mais, para falar a verdade, eu nem lembro mais da música, assim, eu lembro só do trecho. Talvez você lembre aí, tá? Então ela falava assim, ó, leva-me à sala do trono pra te encontrar, Senhor. Aí, isso aí. Eu só lembro dessa partezinha, que é o que o Espírito... Aí eu vi o Espírito Santo falando comigo, ó, eu estava lá, e eu percebi assim, que ele tinha saudade. Então, gente, o Espírito Santo, ele tem saudade de você, ele quer se relacionar, é o desejo dele. Ele vai se manifestar em situações simples assim. Aí eu olhei e eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Aí eu falei, e assim, na hora que eu comecei a cantar, eu falei, por que eu estou cantando essa música? Né? Eu não ouvi ela em nenhum lugar, aí veio o start. Aí ligou aqui. Né? Ó, eu estava lá, estava te esperando. Eu estava lá. Você não. Aí eu falei, Espírito Santo, me perdoa, que amanhã eu possa ser fiel. Me ajuda a ser fiel. Então, gente, você quer ter um casamento abençoado? Põe a frase aqui para mim. Nós já estamos finalizando, amém? Eu queria já chamar o louvor. Você quer ter um casamento abençoado? Concentre-se no seu relacionamento com Ele. Você quer ter filhos que busquem a Deus, que estejam nos caminhos do Senhor? Concentre-se no seu relacionamento com Ele. Você quer ter estabilidade financeira? Concentre-se no seu relacionamento com Ele. Você quer ter estabilidade emocional? Concentre-se no seu relacionamento com Ele. Eu lembro que na empresa, gente, eu vivia louco lá na empresa, assim, né? A gente vivia assim com aqueles altos e baixos, alto e baixo, até que eu cheguei para Deus e falei, Deus, não dá mais não. Espírito Santo, olha, eu estou cansado, eu só fico todo dia, né? Olha, eu criei cabelo branco e tudo mais, assim, não está parecendo que eu pintei, né? Mas tudo bem. E aí, gente, eu falei, meu Deus, e pra você ter uma ideia, eu cheguei a ter até bolinhas na cabeça de tanta preocupação, depois, assim. E assim, né, eu sempre sou lá, eu sou do financeiro, né, para você saber o que eu faço lá, né, eu cuido da parte financeira, então meus pais ali, eles só vão saber se algo assim for extremamente que não der certo mais, entendeu? Então, assim, eu tento segurar a bronca ao máximo. E nisso de segurar a bronca e você querer confiar em você mesmo, aí é o que... não dá certo, né? Aí você se lasca. Aí até que eu falei, Espírito Santo, não dá mais. Eu confio no Senhor. Até que eu já até citei esse exemplo, e teve uma vez ali que não tinha dinheiro de pagar o imposto era alto, eu não tinha nada, era os contos tudo zerado, gente. Eu falei, meu Deus, amanhã eu vou ter que conversar com meu pai. Eu fui dormir preocupado. Aí, na verdade, eu saí preocupado da empresa ali, eu estava preocupado, e eu falei, Deus, quer saber uma coisa? Eu confio. Eu decido confiar no Senhor. Amanhã eu preciso disso. A minha parte, que é tentar administrar da forma correta, eu fiz. Agora, o milagre né? Eu não estou fazendo milagre ainda. Tem que fazer o Senhor. Aí, queridos, antes de eu chegar na empresa, tinha chegado um cliente lá e pagado exatamente o valor. Sabe? Então, a gente consegue ver como a bondade de Deus, gente. Sabe? Veio o valor exato. Eu falei, meu Deus. Eu falei, quer saber uma coisa? Daqui a pouco... possa se concentrar, o segredo é se concentrar no relacionamento com Deus, e você vai ver que todo o resto vai se desenrolar, amém?